começa a segunda parte da disciplina, ou seja, a gente vai discutir organização de computadores. Dado a ISA que a gente estudou para a primeira prova, a ISA do MIPS, a gente vai usar aquela especificação de como o processador deve funcionar para efetivamente construir um. Tranquilo nossa ideia? A gente quer chegar nisso aqui, ó. Estão vendo o Logicine aí? Sim, sim. A gente vai construir esse circuito aqui e vai entender como é que ele funciona. Esse cara implementa todas essas instruções aqui. Parece macabro, mas se a gente for sistematicamente fazendo, é tranquilo de vocês entenderem. Beleza? Isso aí é um processador? Isso aqui é um processador, ó. Bonito, não é? Parece uma mochilinha. Mas ele está no modo esquemático aqui, né? Esse processador é completamente funcional e a gente vai rodar programas nele. Mas como vocês podem ver, ele implementa bem menos instruções do que as que a gente viu. Por quê? Porque vocês vão notar que cada vez que eu incluo uma instrução nova, eu expando esse diagrama aqui. E aí começa a ficar muito complicado da gente lidar com ele. Beleza? Então, o que tem aqui é um processador que implementa o mínimo de instruções necessárias para a gente rodar qualquer programa. Vou botar no celular, porque vocês dão... Professor, a gente vai ter prova 2 ou, tipo assim, vai ter só trabalho? Vai ter prova. E vai cair só o negócio do Logicine? Não, vai cair outras coisas. Vai cair o Logicine, vai cair hierarquia de memória, vai cair análise de desempenho de processadores. Ah, sim. Você está com medo de eu pedir diagrama na prova e você decidir cometer araqueria, é isso? Eu tô pensando igual o tempo que eu levei para fazer em Assembly, né? Se eu já demorei a fazer em Assembly, imagina no Logicine. Aí, Calma, eu não vou pedir para vocês projetarem isso. Como é que bom. isso aqui normalmente é ensinado para vocês? Numa abordagem teórica da disciplina, a nossa abordagem não é nem um pouco teórica, ela é prática. O professor ia dar esse diagrama e falar assim, olha, bom, então isso aqui é o subsistema de busca de instrução. Ele é responsável por trazer uma instrução da memória para dentro do processador. Então, aqui, ó, no registrador contador de programa, vai ter o endereço onde está a instrução. Esse endereço, ele sai para cá, vem para cá, passa para cá, e aí a instrução cai aqui e entra dentro do processador. Ele vai explicar desse jeito. É péssimo, porque o grau de retenção de vocês, de retenção da informação, é muito baixo. Nos últimos 10 anos eu tenho explicado isso para vocês, construindo isso com vocês. E tem funcionado muito bem. Então a gente vai abordar do mesmo jeito nesse semestre, tudo bem? Do jeito, usando a fórmula que eu estou acostumado que funciona. Então aqui, ó, eu vou compartilhar uma folha de desenho para a gente poder começar a discutir isso. O processador, ele é baseado na arquitetura fonema, certo? No sentido de que ele busca a instrução armazenada na memória. Porque a arquitetura fonema, na realidade, é uma arquitetura de sistemas computacionais, certo? Então, você vai ter ali a memória, a unidade de processamento e a unidade de entrada e saída, certo? E elas se comunicam entre si, certo? O importante disso aqui é a ideia de programa armazenado na memória. Então, quando a gente para e pensa como é que o processador funciona, ele funciona da seguinte forma: ele tem uma parte dele que vai sempre buscar instruções da memória, certo? Uma vez que ele buscou a instrução, ele tem que descobrir que instrução é. Então, ele vai ter que decodificar a instrução.
E uma vez que ele decodifica a instrução, ele vai ter que fazer uma terceira coisa, que é executar a instrução. Uma vez que ele termina esse passo, ele vai lá e busca a próxima instrução na memória. Por isso que eu costumo falar para vocês que o processador é uma máquina relativamente simples. O que ele faz é ficar sempre perguntando assim, qual é a próxima instrução? Qual é a próxima instrução? Uma vez que você responde para ele qual é a instrução, ele fala, não, essa aqui é a instrução. Daí o processador vai falar assim, vamos ver que instrução que é. Aí ele vai pegar e analisar o opcode, o function, para descobrir que instrução que é. Aí fala, é um add. Aí ele executa um add. Quando ele terminar de executar o add, ele busca a próxima instrução da memória. Tranquila a ideia? Na teoria, sim. Agora sim. Tranquilo, não, né? Mas sim, beleza. Uma pergunta, professor. Quando você fala de instrução, é só essas instruções que a gente viu no assembly ou é tipo qualquer instrução que a gente executa no computador? As instruções em assembly. O processador só executa essas instruções. Ah, ok. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa muito fancy em Python, por exemplo, existe uma tradução direta? O computador é capaz de executar uma instrução em Python diretamente? Não. Essa instrução ela vai ser interpretada pelo interpretador Python e o interpretador Python vai traduzir isso numa instrução assembly, que então vai ser assemblada para gerar código de máquina que efetivamente vai ser executada no processador. Entendi. Mas, tipo, a minha dúvida não era nem, tipo, de outras linguagens. Por exemplo, quando eu, sei lá, abro um navegador, que tipo de instrução é essa? Não é nenhuma instrução direta, provavelmente são várias. Tudo que o processador é capaz de executar são aqueles add, aqueles sub, aqueles load word. Então, quando você abre um navegador, você está executando um programa, certo? E esse programa vai ser composto por dezenas de milhares de instruções. Entendi. Então, tipo, no final, tipo, a resposta para a pergunta é, no final isso tudo vira linguagem de programação e linguagem de programação vira assembly que vira código de máquina. Exato. Só que não é uma instrução só. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando a aprender computação, há mais de 30 anos, uma coisa que eu não entendia é como é que você podia transformar as operações que o computador é capaz de fazer, que é soma, subtração, operações lógicas, acesso à memória, em, por exemplo, um editor de texto ou um jogo de computador. Eu não via ligação, porque está muito longe. Concorda? É exatamente isso que você está falando para mim. Exato. Tipo, uma grande dificuldade que eu tenho é, tipo, olhar para tudo que acontece no computador de maneira integrada e falar, cara, o que está acontecendo aqui, por baixo? Porque você está olhando para a computação hoje. E os programas que a gente tem hoje, eles são derivados de outros programas que a gente escreveu há muito tempo atrás. Vamos relembrar rapidinho a história da computação. Lembra quando o computador foi criado, lá, o Colossus? Ele não executava o programa que você quisesse, ele executava um programa só, não era? Ele fazia umas aritméticas lá para ti, para tentar decodificar o código criptografado, não era isso? Exato. E aí Tipo, tinha um parecia propósito bastante só. com o assembly que a gente está vendo hoje, não é? Sim, sim. Então, agora, à medida que nem parecia com assembly, isso é prévio ao assembly. Quando o von Neumann criou a arquitetura von Neumann e que eles usaram para implementar o EDVAC, que eles começaram a usar computador, que você podia escrever programa, não existia nem assembly, você programava em código de máquina direto. Imagina, não existia nem assembly. Então, basicamente, era escrever 0 e 1. Era desse jeito que você programava. Eu cheguei a programar assim, cara. A gente programava em Hexa, na real. O problema é o seguinte, os programas que a gente escrevia naquela época do EDVAC, eles eram muito simples. Era uma equação matemática que você queria resolver. Tranquilo? Mas daí, à medida que era uma coisa simples, mas resolvia um problemão pra gente, que era fazer cálculo sem erro. E fazer cálculo muito rápido. Certo? Daí surgem as calculadoras. Oi?
Daí surgem as calculadoras. Daí surgiam as calculadoras. Na realidade, a própria arquitetura Intel foi por causa de uma calculadora japonesa de mão, né? O ponto é o seguinte, os computadores continuaram evoluindo, certo? Então, primeiro, o computador era capaz de executar 10 mil instruções por segundo. Hoje, um computador executa 170 milhões de instruções por segundo. Seu celular, ele é capaz de fazer 170 milhões de somas em um segundo. Eu sei que você entende o número, mas eu vou te dizer, a gente não compreende quanto que é 170 milhões. É um número muito grande. Beleza? E são ordens de grandeza. A gente foi de 10 mil para 100 milhões. São 4 ordens de grandeza. É muita coisa. Então, à medida que o computador foi ficando mais rápido, e a memória começou a ficar mais grande, a gente começou a poder resolver outros problemas usando o computador, que não eram necessariamente aritméticos e lógicos. Então, por exemplo, eu quero mostrar uma aplicação com Paintbrush. Eu quero desenhar uma imagem na tela. Essa aplicação ela não existe sozinha aqui. Ó. Ela tá rodando em cima de um sistema operacional. Para mapear esses pontos que eu estou desenhando na memória, existe todo um framework. É camada de software por cima de camada de software por cima de camada de software. Que, em última instância, vai ser load word, save word, fazer aritmética com a coisa. Ainda não é claro, certo? Sim, não, já tá bem. Já dá para ter uma visualização. Mas a verdade é que, tipo assim, você pega um programa como o Paint, ele tem alguns milhões de linhas de código. Só que tem código genérico nele, que é usado por outras aplicações também. Pega, por exemplo, o WhatsApp. Você só troca mensagem no WhatsApp, né? Que aritmética que é feita ali. Eu preciso somar, subtrair, multiplicar para fazer o WhatsApp, por exemplo? Eu acho que sim. Sim, mas não é claro para você onde, não é? Eu consigo pensar só em poucos casos. O grosso de uma aplicação como essas, que não é uma aplicação aritmética, é uma aplicação de comunicação, o grosso do programa vai ser manipulação de string. Agora, para manipular string, você vai ter que interagir sobre cada caractere, não vai? Vai ter que tratar cada um individualmente. E aí, você vai precisar de for. Para o for, você vai precisar de uma condição, vai ter que testar se você atingiu o final da string, vai ter que incrementar o ponteiro que aponta para o próximo caractere. Em última instância, vai ser tudo aqueles programinhas que a gente está escrevendo. Só que para a gente não escrever de baixo para cima o tempo inteiro, a gente usa a ideia de framework e de biblioteca. Por exemplo, você tem que, quando você vai escrever uma aplicação como o WhatsApp, se preocupar com como que a mensagem vai ser codificada para ser enviada via protocolo TCP/IP? Não. Você vai chamar uma função implementada no sistema operacional que converte aquele dado que você quer enviar para alguém no formato TCP/IP. Você não tem que se preocupar com isso. Na realidade, um quadro é difícil explicar, porque são muitas camadas uma em cima da outra. Você só vai criar um quadro claro disso na sua cabeça quando você tiver trabalhado nas várias camadas. Isso lá para o final da faculdade, se você tiver sorte. Tem gente que trabalha com computação e não entende todo o processo. Quando a gente introduziu as linguagens de programação de alto nível, ficou mais complicado ainda, porque você descreve os programas num nível muito próximo do usuário, do programador, bem longe da máquina. Então é difícil você imaginar, por exemplo, como é que um jogo vai ser traduzido em operações aritméticas e lógicas e de acesso à memória. Você vai programar ele numa linguagem de mais alto nível. Mas aos poucos você vai desenvolvendo esse feeling. Beleza?
Deu para entender, obrigado. Professor, viaje um pouco no assunto aqui. Você pode explicar o desenho de novo aí? Posso, eu vou retomar aqui, porque... então, aí a gente viu lá que a arquitetura fonômica prevê a ideia, o principal porque a gente precisa é que o programa é armazenado na memória, certo? E o programa vão ser instruções assim, ó. 0x46bc0004, ou 0x01023222A. São sequências de 32 bits, certo? Professor, no Oi, caso, aí esse seria aquela linguagem que a gente fez na última questão da prova? isso aqui é o código de máquina. O que a gente achou na última questão. Isso. É só isso que o processador é capaz de buscar. Então, essa primeira parte do funcionamento do computador, ele tem que buscar esses bits da memória, que correspondem a uma instrução. Uma vez que esses bits, 32 bits, estão aqui dentro da memória, do processador, ele vai pegar e interpretar eles. Para diferenciar, para saber se é um add, um sub, um mul, um load word. Uma vez que ele descobre qual é a instrução que você quer executar, decodificando isso aqui, ele olha para os bits remanescentes usando o formato R, I e J para saber quais são os argumentos da instrução. E daí, uma vez que ele sabe a instrução, os argumentos, ele pode executar efetivamente a instrução. Entenderam a ideia? Claro que vocês não têm a menor ideia de como fazer isso ainda. Estou falando assim, conceitualmente, vocês entenderam a ideia? O programa vai estar armazenado como uma sequência de números de 32 bits assim. Esse subsistema, esse pedaço do processador, tem que fazer o seguinte, ele tem que ir lá buscar essa instrução da memória, colocar para dentro do processador. Tranquila essa ideia? Aqui, ó. Sim. Você tem a memória aqui. Nesse primeiro pedaço da memória, tem o texto, certo? No teu programa. Texto ou código do programa. Aqui você vai ter o número, ó. 0x46bc 0004. Aqui você vai ter 0x 0102322A. Certo? O que você tem que fazer é pegar e ler isso aqui e colocar dentro do processador. Dentro do processador vai ter um registrador especial que a gente vai chamar de IR, que é Instruction Register. Isso vai copiar isso aqui para cá. Uma vez que está copiado, você pode decodificar e executar ele. Dentro do processador também tem um registrador especial que chama PC. Não é Personal Computer, tá, pessoal? Isso aqui é o Program Counter. Ele é o contador de programa. Ele é um ponteiro que aponta para a instrução sendo executada. Tranquila a ideia? Mais ou menos? Olha aqui. Eu ainda estou um pouco perdido em questão do RJ ali, que eu tinha comentado com você, mas Que tem o o resto tá formato tranquilo. das instruções. A gente tem o formato R, o I e o J, não é? Uma vez que eu busco a instrução, o processador vai fazer o quê? Pô, eu tenho esses 32 bits dentro dele. Agora eu tenho que interpretar esses 32 bits para descobrir qual que é a instrução. Como é que você descobre qual é a instrução a partir dos bits do código de máquina? Uai, você olha, você não sabe que os 6 primeiros bits aqui são o opcode? Então vai ser, ó, 0100, que é o 4, e daí o 6 vai ser 0110. Esses 6 bits aqui, ó, são o opcode. Aí você vai olhar para esse código, que opcode que é esse aqui? Esse é o opcode de qual instrução? Você olha naquela tabelinha de instruções e vê qual que se associou a esse código. Entendeu?
que significa o opcode mesmo? O opcode é o jeito de você codificar qual é a instrução, se é um add, um sub, um mul, um load word. Ah, sim. Não, Lembra beleza. que a gente tinha isso aqui, ó, por exemplo, add $S2, $S0, $S1. Daí a gente ia codificar isso, a gente descobriu que esse aqui era o opcode, esse aqui é o RS, esse aqui é o RT, esse aqui é o RD. Nem codificava ele. O add vai ser o opcode Aham, e o function, né? Então vai ser o aham. 00000, o opcode. Aí vem o RS, que é o 16, 10000. O RT, que é o 17, 10001. O RD, que é o 18, 10010. E ainda tem aqui mais alguns bits do shunt, que vai ser 00000, e o function, que vai ser 100000. Isso aqui é instrução, isso aqui é instrução em código de máquina, não é? Eu não falei que Uhum. o add era esse zero e esse cara aqui? Eu posso fazer o contrário. Eu tenho esse, eu olho na tabela para ver se é um add, um sub, um mul. Entendeu? Entendi. E o que Existe que três. significa? É uma sigla, né? Tipo o R, o I e o J. O que significa ela? Ah, é o formato da instrução. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Aqui, ó. A instrução ela pode ser codificada no formato R, no formato I e no formato J. Lembra que a gente viu isso para gerar o código de máquina? Lembra, filho? Ou não? Ah, não. Ah, por exemplo, você tem uma instrução add que tem 3 registradores. Então eu vou precisar desse formato regular aqui, ou R. Se a instrução ADI, ele vai ter um operando que é um registrador e vai ter um outro operando que é uma constante. Então eu coloco a constante nesse formato. Não cabe aqui. Isso aqui é tipo uma Entendi. forma, uma máscara sobre a qual você vai atribuir significado para diferentes bits dentro da palavra de 32 bits. E a última ali é o quê? É o J, né? Ah, É o tá. jump e o já. Ah, tá. Beleza? Entendi. Deu para dar um geral mesmo. Então tá. Você explicou isso aí na aula de revisão, não foi esses três formatos aí? Não, eu expliquei antes, mas eu revisei na aula de revisão. Por isso que Ah, é tá. aula de revisão. É porque eu não lembro de ter visto isso, Não, eu não. Mas eu expliquei. vou ver lá. Tá, então, beleza. A gente sabe que a gente tem que buscar o dado que está na memória e colocar no registrador dentro do processador, certo? Então, ó, o que a gente vai fazer primeiro aqui é desenhar uma memória. Ficou horrível isso. Preto, quadrado, né? Vamos desenhar a memória aqui. E vamos chamar ela de memória de texto. Ou seja, a parte da memória onde a gente vai ter as nossas instruções. Só que eu vou desenhar essa memória como um diagrama de bloco. Ela vai ter um endereço e ela vai ter um dado. Esse endereço ele é de 32 bits e esse dado que ele produz também é de 32 bits. 3 corrija, né, cara? 32. Memória funciona com ciclo de clock, então a gente tem que ter um clock aqui. E o que mais que a gente tem que ter? Só isso. Então, essa aqui é a nossa memória. Isso aqui é o diagrama em blocos da memoriazinha que a gente desenha assim normalmente, lembra? Funciona assim, eu coloco o endereço aqui, aqui fica o dado que está naquele endereço. Essa nomenclatura aqui, vocês conhecem, a barra e coloca o número embaixo? Vocês já viram isso em algum lugar? Não, esse vi não lembro. Essa saída D, ela tem 32 bits. Eu podia desenhar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 32. Efetivamente é isso que vai existir fisicamente, 32 fios. Só que desenhar 32 fios aqui é muito trabalhoso, e a preguiça é a mãe de todas as virtudes, não é? Então, se eu desenho uma linha e falo, mas essa linha são 32 bits.
Aí eu sei que essa linha, na realidade, são 32 linhas. Entenderam? Professor, então são 32 entradas e 32 saídas? Ou não? 32 bits de entrada e 32 bits de saída. Entendi. Certo? Então, por exemplo, se eu coloco aqui nessa entrada A o número 0x10010000, o que eu vou produzir aqui? A memória está aqui, ó. Certo? Aí, 2, 3, 4. Esse aqui é o 10010000. Esse aqui vai ser o 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A e assim por diante. Ou seja, eu estou associando um endereço distinto de 32 bits a cada byte da memória. Certo? Lembra que a memória é endereçada byte a byte? Então eu estou falando para você assim, ó, a partir do endereço 10010000, me lê 32 bits, ou 4 bytes. Então eu vou pegar esse aqui é o endereço 10010000. Eu vou pegar esse byte, esse byte, esse byte, esse byte e colocar aqui. Então se aqui tivesse, ó, A, B, C, D, E, F, 0, 1. O que ia sair aqui? Aqui ia sair 0x. Desculpa, deixa eu escrever aqui mais para cima. 0x. Vai estar assim, ó. 01 EF CDAB. Esse aqui não é o endereço menor, o AB? Então ele vem aqui no menos significativo. Esse aqui não é o endereço maior, o 03? Então ele vem aqui no mais significativo. Entendeu o que essa memória faz? Quando que acontece isso? Quando eu dou um pulso de clock aqui, ó. Vocês lembram do clock? Vocês aprenderam em sistemas digitais, né? Esse aqui é um clock, ó. Atenção, esse aqui é o tempo. Então, o clock é um sinal que periodicamente fica oscilando entre alto e baixo. E o tempo que esse sinal demora para se repetir é o período dele. E a frequência, na realidade, é 1 sobre período. Lembram disso aqui? Vocês aprenderam em sistemas digitais, lembram? Ou não? Essa parte da frequência eu aprendi em física. Sim, mas clock vocês viram em sistemas digitais, não viram? Clock, sim, sim. Então, e por que você estava interessado no clock? Porque você estava interessado na transição de 0 para 1 ou na transição de 1 para 0. Chama as bordas ou edge, certo? Para que a gente usava o clock? Para garantir que a gente ia escrever na memória num momento muito específico. Quando eu convertia de 0 para 1. Lembra disso? Ou convertia de 1 para 0. O clock, ele é tipo um maestro, um cronômetro, que diz quando que as coisas devem acontecer num sistema digital. E o clock é uma instrução, uma especificamente? O clock não é uma instrução, ele é um sinal de entrada do processador. Ele fica o tempo inteiro variando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Muito rápido. Por exemplo, o clock de um processador normal hoje em dia está girando em torno de 3 GHz. 3 GHz, olha aqui, ó, frequência igual a 3 GHz. Isso significa o quê? Então, o período vai ser 1 sobre a frequência. Então, eu tenho aqui, ó, 1/3 vezes 10 a 9. A 9, giga 9, né? Isso aqui é a mesma coisa que 0,33 vezes 10 a menos 9 segundos. 10 a menos 9 é nano.
Então, uma variação de 0 para 1 e voltando para 0, um período do clock de um processador moderno demora 0,333 nanosegundos. Entenderam? Que escala que a gente está trabalhando? Sim, sim. Mas, por exemplo, sei lá, somar dois números, isso gera, tipo, vários clocks? Sim. Calma, a gente vai ver isso. Tem a ver com organização. Tem vários jeitos de você construir o processador. O primeiro jeito que a gente vai construir o processador é a instrução inteira acontece em um período de clock. Então, se a instrução começar a executar nesse ponto, ela tem que terminar nesse ponto. Sim? Tem um outro jeito da gente construir processador que uma instrução pode precisar de vários ciclos de clock. Contra-intuitivamente, esse jeito é mais eficiente do que uma instrução por ciclo de clock. É louco de se imaginar isso, né? Se você precisar de vários ciclos de clock, a instrução vai executar mais rápido do que se você fizer a instrução inteira num ciclo de clock só. E a gente vai entender por quê. O clock do processador que usa vários ciclos de clock, ele é mais curto. Mas a gente tem que entender quanto que tem que durar esse clock. Porque vocês nunca se perguntaram por que eu não construo um processador que tem um clock de 1 terahertz? Alguém Acho que tem tem a uma limitação física, não? de construir um sinal de clock de 1 terahertz? Não é isso, né? Não, sinal de clock a gente consegue construir até mais rápido que 1 terahertz. É bem simples de fazer, aliás. Então não sei. Sabe como é que a gente gera sinal de clock? Com quartzo. O quartz, que é até usado naquele relógio lá e tal. Então, geração do sinal de clock não é o problema. O problema é, para executar uma instrução, coisas vão ter que acontecer. Pedaços do processador vão ter que fazer trabalho, certo? E nada é instantâneo. Tudo demora algum tempo. Então, se você quer saber quanto tempo você precisa para executar uma soma, o que você tem que fazer é somar o tempo de atraso, o tempo de todos os subsistemas que você precisa para fazer a soma, demoram para executar o trabalho deles. Faz sentido isso para vocês? Pensa assim, ó. O somador não é construído com porta Z? Pega uma porta E aqui, ó. Porta E, não E, ou essa porta E. Se você colocar aqui, ó, 1 e 1, aqui aparece 1, mas é instantâneo ou tem uma variação de tempo associada aqui? O que Tem a vocês acham? variação, né? A Tem. frequência. Isso aqui não é instantâneo. Esse ΔT vai ser o T1 menos o T0. O T1 é o momento que você. O T0 é o momento que você coloca a entrada aqui, e o T1 é o momento que aparece a informação aqui. E isso aqui, ó, o ΔT, ele é diferente de 0. Ele é muito pequeno. Tipo, essa instrução aí geraria um clock? Qual instrução? Essa que você demonstrou aí, ó, do 1 em 1, com E. Daí aqui, não, isso aqui não é só matemática. Não é uma instrução, né? Mas é uma operação. É uma operação. Isso aqui tem um ΔT associado. Esse ΔT, ele é muito menor do que o clock. Muito menor. O problema é que não tem nada útil que você faz com uma operação só. Você vai ter uma operação booleana só. Você vai precisar de centenas delas. Então você vai ter que somar todas essas variações de tempo. Do tempo que o sinal é colocado e o tempo que ele produz uma saída estável. Quando você soma tudo isso, dá um tempo que não é desprezível. Pensa no seguinte, você come pão na mesa no café da tarde todo dia. Às vezes cai uns farelinhos. Imagina que tu nunca varresse a sua casa. Depois de um mês, ia ter pouco, ou você não ia nem notar, você nem, ia ter farelo no chão, ou você não ia nem notar o farelo? Ia ter bastante, né? Ia ter bastante, porque embora Fazer o outro farelo pão. seja uma coisa negligenciável,
Quando acumula, vira bastante. É o que acontece dentro do processador. Nada é instantâneo. Então, para executar uma instrução, várias portas lógicas vão ter que ser atravessadas. E para sinal elétrico atravessar uma porta lógica, um tempo é associado a isso. Isso demora um tempo. Quando você soma todos esses tempos, dá o tempo. Então, esse clock aqui, ele tem que ser tão grande quanto a instrução mais lenta que você tem no processador. A que passa por mais subsistemas, passa por mais portas lógicas. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Parece lógico? Sim, sim. Então, beleza. E, a memória, vocês estudaram memória lá em SD também. Vocês viram a memória... vocês viram os lates, depois vocês viram a memória JK mestre escravo, daí usando o JK mestre escravo, vocês construíram essa célula aqui, ó, o D. O flip-flop tipo D. Tinha uma entrada D, uma saída Q, e ele tinha um clock. Como é que ele funcionava? Ele funcionava assim, ó. Entrada D, saída Q. Toda vez que você tinha uma transição de 0 para 1, se aqui tinha 0, aqui ia produzir 0 na saída. Se aqui tinha 1, aqui ia produzir 1 na saída. Não era isso? Lembra disso? Lembro. Então, o que eu fiz aqui com a memória é uma coisa parecida com isso. Só que isso aqui é para 1 bit só, não é? Essa memória é para 32 bits. E existem 4 bilhões de células dentro dessa memória. Porque é isso que o 32 bits de endereço... O A é de address, tá? Address. E D é de data. Pensei que era Destiny. Não, é data. Isso aqui é data out, na realidade, só, né? Eu estou saindo com o dado. Se eu pudesse escrever nessa memória, a memória de texto o programador não pode escrever, eu ia ter que ter um data in aqui, ó. Que também ia ter 32 bits. O sentido do sinal é assim, né? Beleza a ideia? Esse diagrama da memória aqui, na realidade, é só uma extrapolação disso aqui. Isso aqui é para 1 bit, isso aqui é para 32 bits, e eu estou falando que eu posso falar qual das 4 bilhões de células eu quero selecionar. Macabro, não é? Bizarro, mas muito legal. É massa. Agora, olha que interessante. Uma das razões do processador MIPS ele ter palavras que tem instruções todas as... Então, vamos escrever isso aqui, ó. Todas, vou até pôr em aspas, as instruções são codificadas em exatamente 32 bits. O que isso aqui significa? Significa que toda instrução que o processador é capaz de executar está dentro de uma palavra de 32 bits, 4 bytes. Não importa se a instrução é super complicada ou se é uma instrução simples. Todas elas vão ter 32 bits. Então, quando eu vou buscar uma instrução na memória, eu tenho que ler 4 bytes. E os próximos 4 bytes que eu trouxer, eu tenho certeza que eles tem uma instrução codificada neles. Entenderam essa ideia? Só não entendi por que é 4 bytes para ler. Uai, 32 bits são 4 bytes. Cada byte ocupa 8 Ah, bits. bytes? Nossa, tô bugando aqui. Entendi. Beleza? Então, Beleza. olha, isso aqui torna a busca da instrução muito simples na arquitetura MIPS. Olha como é que ela é feita. Eu vou ter aquele bloco de memória que eu desenhei para vocês antes. Eu vou chamar ele de memória de texto, né? Text memory. Tem o sinal de clock que fala quando que eu vou ler da memória. Eu vou ter o dado de endereço, que fala qual é a célula que eu quero ler. E aqui eu tenho o dado, eu vou colocar DO, assim, data out, que é o dado que eu estou produzindo. Então, olha que louco como é que vai fazer. Aqui eu vou ter um registrador. Deixa eu colocar aí mais para lá. Tem um registrador. Que eu vou chamar de PC. Lembra o que era o PC?
É um registrador que existe dentro do processador. Isso aqui, ó, é o domínio. Desculpa, essa linha está no lugar errado. Ela aqui assim. Esse aqui é o domínio, ó, do microprocessador. O PC aponta para tem o endereço da instrução que eu quero ler da memória, beleza? Então, ó, isso aqui é que nem aquele flip-flop tipo D, mas são 32 deles. Aqui é o dado, e aqui é o dado que eu quero escrever, e aqui é o dado que ele está produzindo. Eu vou pegar essa saída dele e ligar aqui, ó. Tá vendo? Ó? O endereço que está nesse registrador fala qual é a célula que eu quero ler. Aí eu falei a célula que eu quero ler, aqui eu vou produzir a instrução. Beleza? Agora, como é que eu faço para o programa progredir? O programa progride da seguinte forma. Ó. Eu coloco aqui nessa entrada um circuito somador que vai somar esse número com 4. Louco, não Por é? isso que ele é um counter, que fica somando, Porque ele fica acumulando. somando. É daí que Legal. tem a ideia. E esse aqui é o sinal de clock, ó. E esse é o diagrama, cara. Professor, aí no caso é quando, mesmo a ideia de quando você soma mais 4 ao contador para ir para o próximo endereço da memória? Por que eu estou somando de 4 em 4, não de 1 em 1? Pelo seguinte, porque a memória ela é endereçada byte a byte. Sim, mas é o mesmo caso do vetor ali, que a gente lia o próximo endereço, que a gente Exato. acrescentava 4. Palavra de 4 bytes, não estava? Por isso que eu tenho que incrementar de 4 em 4. E qual que é a função do registrador mesmo? Do PC? Aham. O PC ele contém o endereço da próxima instrução de memória. Da próxima instrução de memória, entendi. É muito simples esse diagrama, não é? Agora, O PC ele é uma miniatura do diagrama do principal ali. Oi? O PC, assim, o diagrama que você fez do PC é igual ao outro, só que ele é menor. Sim, esse diagrama aqui do PC, Uhum. isso aqui é a É, mesma porque tem coisa a que data e o address lá. para 32 bits, né? Aqui, ó, tem 32 bits e aqui também tem 32. Toda instrução, é por isso que toda instrução vai ter 32, entendi. Então, uma vez que a gente entendeu esse diagrama, vamos construir ele aqui. Deixa eu ir lá pro... Construir ele funcionalmente, né? Logicine. Deixa eu abrir um Logicine novo. Agora eu compartilho ele, porque senão eu não consigo compartilhar e abrir. Logicine vazio. Não é esse aqui. Então tá. Quem é que nunca usou o Logicine na vida? Pode contar que eu nunca usei, porque eu não lembro nada disso aqui. Eu usei uma vez só, 2 vezes, eu acho. Então tá. Ele é um software para diagramação de sistemas digitais muito simples. Ele reconhece que a gente tem as 3 principais portas lógicas, as portas lógicas básicas, né? A não, a e e a ou. Esse quadradinho é entrada de dado e a bolinha é saída de dado. Beleza? Então, se eu quero construir um circuito, basta eu colocar uma porta lógica, ligar as entradas. Opa. E ligar uma saída. Ó. E aí, se eu venho nessa ferramenta de dedo, eu posso testar. 0 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. 1 e 1 dá 1. Estão vendo? Bem simples, certo? Além disso, ele permite que a gente crie subsistemas. Se eu vier aqui, ó, nesse maisinho e clicar o mais, eu posso criar aqui, ó, sub S1. Aí eu crio um subsistema, tá vendo? Ó? E se eu quero usar esse sub S1 no programa main, eu simplesmente arrasto ele, ó.
além dessas portas básicas, ele dá isso aqui pra gente. Ó. Ele tem essa aba de memórias, tem de portas, ó, que são as outras portas lógicas que vocês conhecem. Tem diferentes formas de conexão, tem o terra, o fonte, e tem os circuitos aritméticos, somador, subtrator, multiplicador, tem os multiplexadores, vocês aprenderam a construir isso aqui em SD também, certo? E a gente... basicamente é isso. Tranquilo? Se você quer usar qualquer um deles, por exemplo, uma porta ou exclusivo, ó, porta short, você clica nela e arrasta. Uma vez que você coloca uma porta, ele sempre vai colocar, por definição, ela grande e com 5 entradas. Você pode usar essa barrinha aqui, essa lista de opções aqui do lado para mudar. Por exemplo, se eu não quiser 5 entradas, eu quiser 2 só, você muda assim, tá vendo? Você pode pedir para fazer um circuito pequeno. Você pode pegar e mudar a direção dele, ó. Vou colocar assim, ó. Com a seta para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, você muda para onde que ele aponta, tá vendo? Dando aqui a posição, ó. Posição sul, posição norte, posição leste. E aí tem outras opções aqui, mas basicamente são essas que a gente usa. Uma coisa que você pode mudar é isso aqui, ó. Bits de dados, tá vendo? Tem 1. Então, se eu pegar e ligar aqui uma entrada, ó. Aqui outra entrada. Deixa eu pôr assim. E uma Vem saída. por padrão 0, né? Vem por padrão 1 bit. Mas você pode mudar, ó. Você pode clicar na porta e falar que você não quer 1. Você quer 8. Daí ele coloca as linhas em laranja, tá falando? Tá falando que as larguras são incompatíveis. Esse cara entra 8 bits na entrada 1 e outros 8 bits na entrada 2. Aí o que você pode fazer? Seleciona essa entrada e muda ela para 8 também, ó. E aí ficou pretinho, bonitinho. Faz a mesma coisa com essa, ó. Não, a porta, né? E finalmente com a saída, ó. Não, eu digo o valor dela, vem como padrão 0. Ah, vem com padrão 0. Agora, isso aqui é o exclusivo, não é? Se eu colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ele faz o exclusivo bit a bit pra gente, tá vendo? Bem prático. Basicamente é isso que vocês têm que saber desse cara. Agora, vamos construir lá o nosso subsistema de busca de instruções. Então, esse aqui, ó, subsistema de busca de instruções. A gente pode pegar essa nossa super string aqui, vamos pegar a ferramenta dedo, selecionar ela, vamos mudar a fonte, ó, vamos pôr uns vintão assim, negrito, ok. Aí ficou bonitão. Agora vamos construir ele. A gente precisava do quê? Precisava de um registrador, não é? Registrador é memória. Então eu vou procurar a memória aqui, ó. Eu quero um registrador. Vou pegar ele aqui, ó. Por definição, ele tem 8 bits, mas eu não quero que ele tenha 8 bits, eu quero que ele tenha 32. E aí, ó, tem um truque. Tá vendo que tem umas linhazinhas aqui, ó? São as conexões dele. Se você pegar a ferramenta seta, deixar em cima um tempinho, ele fala para você qual que é. Isso aqui é o data, o valor armazenado ou gatilho do clock. Isso aqui é o enable. O enable habilita esse circuito ou não. Por definição, ele está habilitado. Isso aqui é o sinal de clock. Isso aqui é o sinal de clear, que limpa o conteúdo que está aqui. E aqui é o quê? Ó, a saída. Beleza? Então, eu vou selecionar esse cara e vou dar um nome para ele. Vou chamar ele de PC. Program Counter. Tá aparecendo lá em cima, tá vendo? Daí, eu vou pegar uma memória, ó. Memória RAM. Vou colocar ela aqui. A memória tem o endereço, o dado e tem essas outras conexões. Esse aqui é o selection, que fala, habilita ou desabilita o acesso à memória. Esse aqui é o clock. Esse aqui é o load, que serve para escrever na memória. E esse aqui é o clear, que serve para zerar a memória. Beleza. Então eu preciso de um sinal de clock. Eu posso vir aqui nos controles, ó, no conexão, e pegar um sinal de clock.
E eu vou ligar ele nesse triangulinho e nesse triangulinho. Alguém escreveu alguma coisa? Não. Beleza? Daí, ó, eu falei para vocês que essa saída a gente ligava aqui na entrada, certo? E agora deu aquele problema de bits incompatíveis, estão vendo? Aqui tá saindo 32, mas aqui tá esperando o endereço de 8. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar minha memória e vou tentar mudar a largura do endereço. Só que eu tenho um problema, ó. Tá vendo que o máximo que eu consigo colocar é 24? Então eu vou mudar esse cara aqui para 24. É uma limitação do logsim, tá? E esse cara, ele endereça a memória, ó, de 8 e 8 bits. Só que como é que eu vou extrair esse byte, esse byte, esse byte, esse byte? Na realidade, o que a gente faz é construir 4 memórias. Uma para cada byte. Você coloca tudo espalhado na memória. Nesses 4 bancos de memória. Um outro jeito mais simples é eu pegar e estender esse negócio para ter 32 bits. Então, esse endereço aqui, cada endereço está associado a 4 bytes. No Logsim fica mais fácil, mas não é assim que é construído fisicamente. Beleza? E a saída de dados aqui, ó, é a instrução. Só que isso aqui não é um bit, são 32. E vamos chamar isso aqui de instrução. Meus filhos estão se pegando lá dentro, cara. Faltou alguma coisa aqui? Faltou, né? Eu tenho que ser capaz de somar esse endereço com o número 4. Como é que eu faço isso? Eu vou lá nos circuitos aritméticos, pego um somador, vou ligar a saída dele aqui, reclamou também da largura, ó, tem que colocar esse cara para 24 bits. Aí eu posso pegar o endereço atual e eu vou pegar uma constante aqui, ó, constante, escrever o número 1 só agora, porque eu estou endereçando word a word aqui, né? Mas eu vou falar que isso aqui está ocupando 24 bits. Você vem e escreve 0x1 aqui. E aí você vai ligar esse cara aqui. Tranquilão? Está construído o nosso subsistema de busca. Vamos pegar e colocar umas instruções aqui. Para editar o conteúdo da memória, você pode vir aqui e clicar em editar conteúdo. Aí você seleciona a palavra que você quer escrever e você escreve, ó. 44bb, ccbb. Aqui eu vou escrever 20310002. Oi. A gente não tá A vendo. gente não vê você digitar. Ah, sabe por quê? O Logsim vocês estão vendo. Sim. Sim. Então, o Logsim, ele não abre tela de pop-up, não aparece lá na tela compartilhada, por isso que vocês não viram. O que eu fiz foi clicar aqui com o direito e selecionar editar conteúdos. Isso vocês estão vendo? Sim. Daí ele abre para mim uma janela onde eu posso editar palavra por palavra. Daí eu digitei esses dois caras aqui. Então, observe o seguinte, ó. No momento 0, o clock está em 0, certo? O clock fica 0, 1, 0, 1, tá vendo? Ó? No Logsim, se está verde escuro, é 0. Se está verde claro, é 1. Vou pegar e colocar um botão aqui, ó. Vou colocar ele para o norte. Na verdade, eu não vou nem usar esse cara aqui. Vou usar um botão mesmo, quer ver? Ó? Entrada e saída. Pega um botão. Vou ligar ele aqui. E se eu clicar nele, ó. Por que você não está zerando? Ah, porque não é esse cara que eu quero zerar. Eu zerei a memória, droga. Eu não queria zerar a memória. Eu queria zerar o PC. Tá, eu vou pegar e editar de novo o conteúdo aqui, tá? A, B, C, D, E, F, 0, 1. 4, 3, 3, 4, 4, B, B, C, C. Não são instruções válidas. O que aconteceu aqui? Por que não editou? Ah, agora foi. Não são instruções válidas, mas só para a gente poder ver o valor sendo lido aí. Por que não está mostrando aqui?
Eu tenho que colocar isso aqui para 1. Só um detalhe. Tá, daí olha aqui. O endereço no PC tá 0, tá vendo? 000000, 24 bits. Isso aqui tá em hex. Os números que estão aparecendo aqui estão em hex. Aqui tá em binário. Tô vendo sinal a sinal. Então, olha aqui. Quando eu não dei nenhum clock, o endereço que tá aqui no PC é 0. Estão vendo? Ó? Tudo 0. Esse 0 tá vindo para cá, batendo aqui, somando com 1. Aqui eu tenho 1. Por que esse 1 não entrou aqui por dentro? Porque eu não tive um clock ainda. Só que esse endereço atual, que está armazenado no registrador, vai vir para cá e vai falar para mim, pega o que tem no endereço 0 e coloca na saída. Esse 0 está aqui, ó. Isso aqui é o A, isso aqui é o B, isso aqui é o C, o D, o E, o F, o 0 e o 1. Estão vendo? Vocês estão acompanhando, pessoal? Sim, professor. Sim, Nossa, essa não é entendi. mas tô Me tentando. senti um computador agora lendo os binários. Mas a gente vai fazer isso durante 3 semanas, cara. Agora eu vou dar um push clock, ó. Se eu der um push clock, tá vendo o que aconteceu? Quando o sinal foi de 0 para 1, o que estava nessa entrada aqui, que era o 01, entrou para dentro desse registrador. Então ele guardou o valor 01. O 01 veio para essa linha, certo? Bateu aqui, eu somei, por isso que aqui veio 02. Só que esse 01 também veio para cá e falou, agora lê para mim a instrução que está no endereço 1. E colocou ela aqui. Quando eu der outro post clock, ó, agora quando eu for de 1 para 0, nada vai acontecer. Agora quando eu for de 0 para 1, eu pulo para a próxima instrução, tá vendo? E eu incremento o contador aqui, ó. Agora para 0 nada acontece. 1, eu vou para a próxima instrução. 0 nada acontece. 1. Estão vendo como é que o programa vai sendo lido? Isso é basicamente um for, ou tô Nossa. um for. É um for em sistemas digitais. Na realidade, hardware é software cristalizado. Software é uma abstração de como é que você quer que o hardware funcione. O que acontece de verdade são sistemas digitais fazendo trabalho para gente. Fisicamente isso tem que acontecer. Software é só uma ideia. Louco, não é? E aí, agora eu vou dar um reset aqui, ó. Eu volto lá pro começo de novo, tá vendo? Se eu apertar Ctrl Q, o clock vai ficar variando. Ó. E aí o programa vai executando, tá vendo? Eu não estou executando o programa, só estou buscando a instrução na memória, certo? Muito difícil de entender isso ou tá dando para acompanhar tranquilamente? Esse botão que você tá apertando aí, ele serve para quê mesmo? Ele tá batendo nessa entrada clear aqui, ó. Que zera o conteúdo desse registrador. Ah, tá. Então é como se ele voltasse. Quando você aperta, ele volta para o início. Se eu apertar, ó, vai voltar para 0. É o reset do teu computador. Reset faz exatamente isso e mais algumas coisinhas. Deixa eu até escrever aqui para vocês reset. Daí vocês associem. Só que vamos colocar ele pro sul. Legal, pessoal? Professor, se você puder. Filho, eu só escutei, professor, se o senhor... Professor, eu mutei sem querer. Se você puder relembrar o que cada uma dessas estruturas aí são, só para refrescar a memória, porque. Ah, tá. Aqui, ó. Isso aqui é um sinal de clock. Se você apertar Ctrl K, ele para de clocar para você. Isso aqui é um botão. Isso aqui é um sinal de clock. Isso aqui é um bloco de memória em que você especifica o endereço e ele armazena informação para você aqui. Isso aqui Onde você pegou esse bloco de memória aí? Aqui, ó. Eu vim nessa abinha de memória aqui no canto do esquerdo, tá vendo? Essa memória RAM, ó. Ah, tá. Bota fé. O registrador, que é esse cara aqui, que guarda informação pra gente, eu peguei no mesmo lugar, só que eu peguei o registrador, ó.
Isso aqui é um circuito somador. Eu vim aqui na aba aritmética e peguei um somador. Tudo isso vocês aprenderam a construir em SD. Vocês só aprenderam a construir. Provavelmente vocês não fizeram nada com o que vocês construíram. Por isso que SD não deve ter sido muito legal. Mas isso aqui é massa, para e pensa. É aquelas porcarias que vocês estudaram em SD, a gente construiu um subsistema de um computador. Sinceramente, SD tinha que inverter na ordem com ALC, porque Não. tinha sim, professor. Eu fiquei tão bugado em SD. O que você tem que fazer é fazer SD, mas com a firme esclarecimento de que você está aprendendo aquilo para construir um processador. O somador ali mesmo se implementa com portas E, não é? Se eu não me engano. Ou exclusivo. Você fazia o meio somador, o somador completo e encadeava eles. Esse é o somador Ripple Carry. Tem outros. Tem o Carry Look Ahead. O Ripple Carry ele é lento para burro. Abdala, uma coisa que sempre foi minha dúvida desde SD é muitos dos componentes que a gente usa do Logic, eles têm a opção do Clear, que é para zerar. Como que é feito ele é montado? Tipo, porque já vem pronto, né? A gente não aprende a fazer esse Clear, pelo menos eu nunca tentei fazer. Assim, ó, para um circuito ter Clear, ele tem que ser memória, concorda? Faz sentido. O somador aqui não tem Clear, tem? Não. Então, a entrada e saída também não tem. Isso aqui é uma memória, isso aqui é um registrador. É flip-flop tipo D, certo? Isso aqui é memória. Também é flip-flop ou capacitor. Para o Clear ser implementado numa memória, o que você tem que fazer? O Clear não vai zerar o conteúdo dela? Sim. Então, deixa eu desenhar no coisa para vocês verem. Eu só estou compartilhando o Paint aqui. Isso é só curiosidade do teu colega, tá? Foge, a gente não quer ir nesse nível aqui na disciplina, não. Mas isso aí é que vocês tinham que ter estudado em SD. Mas aqui, ó, funciona assim. Pega um flip-flop JK simples. Tem uma porta E, uma E. Não E, né? Daí você liga isso numa outra não E. Numa outra não E. Aí essa saída liga aqui. Essa saída liga aqui. E essa liga aqui. E essa liga aqui. Não era isso? Esse aqui vai ser o JK. Esse aqui Nossa, não entendo nada disso. barrado. Tá, esse era o diagrama. Então, não importa muito. Pensa que ele tem essa tabela aqui, ó. JK. Ou melhor, esquece isso aqui. E lembra do flip-flop JK assim, ó. JK clock Q. E ele responde a essa tabela aqui, ó. JK clock. Então, quando você tem um clock positivo, aí você tem as possibilidades 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. E a saída Q, ela ia produzir. Se fosse 0, 0, ele ia produzir Q na saída. Se fosse 0, 1, ele produzia 0. Se fosse 1, 0, ele produzia 1. E se fosse 1, 1, ele produzia Q barrado. Lembra? Vagamente, vocês lembram disso? O que seria o quê? O que é a saída? O que significa, no lugar da saída, ele produzir o próprio quê? Flip-flop é uma memória. Memória lembra das coisas. Então, se você colocar 0, 0, ele não altera. Se tinha 0 no Q, vai continuar tendo 0. Se tinha 1, continua tendo 1. Aqui, ó. Tem a entrada J e K. Aqui tem 0 e aqui tem 0. Digamos que aqui tivesse 1 anteriormente. Eu coloquei 0, 0. Faz alguma diferença eu mudar os dados aqui? Não. Eu tenho que ter um pulso de clock aqui, ó. Quando eu tiver esse pulso e eu tiver 0, 0, ele vai manter o valor que tinha aqui. Se tinha 1, continua 1. Só que se tivesse 0, antes de eu dar o pulso de clock, vai continuar o 0. Entendeu essa ideia?
Eu lembro que, tipo, independente do que você mudava no J e no K, ele só ia afetar o negócio quando o clock rodasse. Olha aqui. Flip-flop JK. Vamos pegar uma entrada J. Pegar uma entrada K. Deixa eu chamar isso de J e de K. J. Ah? Opa, você cedilha não, né? Ô, droga. Cadê o K aqui? E essa saída aqui, ó. Esse aqui é o enable. Esse aqui é o clear. Esse aqui é o preset. E aqui está o clock. Eu preciso de um sinal de clock. Eu vou simular o clock com esse cara aqui para a gente poder controlar quando que vai de 0 para 1, de 1 para 0, tá bom? Na realidade, nem preciso. Eu posso pegar o próprio clock mesmo. Assim eu não coloco coisa nova na tua frente. Conexão. Clock. Beleza. Então, olha aqui. Tem 0 e 0, não é? Eu fico dando post clock, tá vendo? Muda alguma coisa? Não. Agora eu vou colocar 1 aqui. Eu posso colocar 1 aqui? Posso. Tem 1 na saída. Vou dar post clock. Muda alguma coisa? Ele Não, mantém só o vai dado. mudar quando você mudar as entradas. Não, mas olha aqui, ó. Não tô dando post clock. Eu mudo as entradas. Muda alguma coisa na saída? Ah, não. Só vai mudar alguma coisa quando você mudar as entradas e der um pulso de clock. Mas é isso que aquele 0, 0 no JK e post clock mantém o estado anterior. Se tinha 1 e eu tô dando post clock, nada muda, tá vendo? Se tinha 0 e eu dou post clock, nada muda. Eu estou mantendo o dado que está armazenado. O dado que está armazenado é esse 0 aqui dentro, tá vendo? Agora, olha aqui. Se eu colocar esse cara para 1 e esse para 0, e eu der um post clock, vai para 1. Se eu voltar para 0, ó, ficar dando um post clock, mantém 1. Agora, olha que louco. Se eu puser esse cara para 1 e der um post clock, vai para 0. Tiro e mantenho o dado. Agora, o legal mesmo é que eu coloco os dois em 1. Olha o que acontece. Eu fico invertendo, tá vendo? É por isso que a gente usa o JK para construir o flip-flop tipo D e tipo T. O tipo T é o tipo toggle, né, que serve para construir contadores, e o tipo D é o tipo data, que registra os dados dentro. Agora, respondendo a sua pergunta, como é que eu crio o clear? Criar o clear, você inclui uma lógica extra aqui na frente do J e do K para forçar um 0 aqui. Forçar, ó, se eu forçar 1 aqui, ó, e 0 aqui, esse cara vai para 0, não vai? Sim. Aqui, ó, vou colocar 1 aqui e eu deixo assim. Se eu der um push clock, ele vai para 0. Como é que eu forço um 0 aqui? Como é que eu forço um 1 aqui? Simples. Deixa eu tirar esse cara aqui. Negação. Não, eu quero forçar um 1 se o clear for 1, não é? Eu faço assim, ó. Ctrl X, Ctrl V. Eu vou pegar uma porta ou, deixar ela pequena, com 2 sinais de entrada só. Eu vou ligar ela aqui. Ligo o K aqui. E ligo o clear aqui. Beleza? Olha o que vai acontecer. Tá 0 no clear, não habilitei o clear, tá funcionando. Tá mantendo o dado anterior, certo? Vamos lá, por que isso aqui foi para... Ah, eu coloquei 1, né? Depois clock, mantém lá. Agora, se eu colocar esse para 1, eu seto para 1. Se eu colocar esse para 0, eu seto para 0. Se eu colocar os dois para 0, para 1, ele vai ficar funcionando como toggle. E agora aqui, ó, eu ponho esse para 1, ele vai zerar, ó. Só que essa solução tem um problema. O problema é que eu vou precisar do post clock para mudar, ó. Tá vendo?
tem que dar o push clock para mudar. O que você faz, na realidade, é não atuar na entrada. Você atua... Deixa eu desconectar aqui, ó. Vou colocar no desenho lá de novo. O que se faz, na realidade, é atuar aqui, ó. Nessas duas não es. Você inclui uma terceira entrada aqui. E chama de clear. E se você só colocar o não E vai colocar sempre 1, a menos que todos sejam 0, não é? Você vai mudar um pouquinho, colocar uma lógica extra aqui para forçar essa saída para 0. Entendeu como é que o clear é feito? Filho? Sim, entendi. Então tá. Tá, onde que a gente estava então? A gente construiu esse subsistema, ele é o sistema de busca de instrução. Ele fica sempre falando para você qual é a próxima instrução, qual é a próxima instrução, qual é a próxima instrução e buscando ela para gente. O problema é que todo programa funciona assim, buscando a próxima instrução em sequência? Não, né? Existe a possibilidade de você saltar com um jump ou com um branch para outros endereços. Então, o que você vai fazer? A gente vai alterar um pouco esse diagrama para acomodar a ideia de carregar aqui um valor. No caso do branch ou do jump. Entenderam a ideia? Deixa eu mostrar isso para vocês. Olha aqui. Vocês estão vendo o Logicin aí de novo, então? Olha o PC aqui. Olha o nosso reset aqui. Tá vendo o somador aqui? Essa saída, ela tá passando por esses MUX, tudo, mas está entrando aqui no PC de novo. É o circuito que a gente fez. Isso aqui é para acomodar o branch e o jump, que a gente vai construir depois. Coisa boa é bondade. Professor, uma pergunta. No presencial, a gente não ia utilizar o Logicin. A gente faria como? Ah, eu fazia no quadro com vocês. No quadro? Ô, Ô, louco. louco, Eu, velho. eu desenhava esse diagrama de cabeça no quadro. Puta merda. Tinha dois efeitos. Um é que vocês ficavam impressionados porque eu sabia isso de cabeça. E o segundo efeito é que eu ficava muito bravo, porque vocês ficavam a aula inteira olhando para mim. E na hora que a aula terminava, vocês tiravam o celular do bolso, tiravam uma foto do quadro. Maldito seja o celular. Mas a gente usava o Logicin, sim, porque o que eu vou fazer com vocês aqui agora, a gente começou devagar, a gente só construiu esse subsistema aqui. Por quê? Porque eu sabia que vocês iam ter um monte de dúvida do diagrama. Elas vão continuar, e eu vou continuar revisando e explicando tudo. Na aula que vem, a gente vai construir esse cara aqui, controle, que vai descobrir qual é a instrução pra gente, e a gente vai construir esse cara aqui, que faz aritmética e lógica pra gente. E aí, com esses três caras, a gente vai... Provavelmente vai dar tempo da gente discutir esse cara também, só que eu não vou construir ele com vocês, porque, como vocês podem ver, ele é um pouco complicado. São os registradores, todos da gente. Mas eu vou explicar ele para vocês. E com esses elementos, ó, busca, decodificação, e esses dois são para execução, a gente tem um processador mínimo. E eu consigo introduzir para vocês o conceito de data path, ou caminho de dados. Então, a gente vai construir, na aula que vem, um processador capaz de executar o AD. Só o AD. Daí a gente vai ver o que a gente tem que mudar nele para ele ser capaz de executar outras instruções. Então, nas aulas subsequentes, a gente vai continuar desenhando tudo que a gente desenhou na aula anterior, mais as coisas novas. Então, cada aula, o diagrama vai aumentando. Até que na última aula, ele fica desse tamanho. Vocês entenderam? Professor, na P2 você vai pedir para a gente desenhar essas partes do sistema? Como que é? Não. Fica tranquilo, cara. A P2 está muito longe. Mas Como vai ser a P2? Eu ainda quero saber.
eu dou esse diagrama para vocês e eu peço para vocês alterarem alguma coisa, ou me falarem que valor que tem qual sinal. Fica tranquilo, não é complicado. Tem que alterar o diagrama, então. Mas, cara, a gente vai fazer um monte de alteração juntos também. Fica tranquilo. O jeito que eu explico para vocês é alterando ele constantemente. Por exemplo, nessa aula, a gente desenhou o subsistema de busca, não é? Na aula que vem, a gente vai desenhar esse cara tudo de novo, vai desenhar esse cara e esse cara. Sem um monte desses penduricalhos que estão em volta. Esses penduricalhos vão aparecendo quando a gente considera cada instrução nova. A gente vai fazendo aos poucos, né? Cada Exato. aula por aula a gente vai construindo. Porque quando você olha esse diagrama cheio de linha aqui, você fala, putz, o Abdala é louco. Mas não, cara, a gente vai chegar nisso. Mas para chegar nisso, a gente tem que entender por que a gente está adicionando cada linha. E a gente vai fazer isso incrementalmente. Por isso que nessa parte da disciplina, essas próximas 2 semanas e meia, é bem importante que vocês venham à aula, não assistam depois, assistam depois também se quiser, mas que vocês estejam aqui comigo ao vivo, porque quando vocês tiverem dúvida, eu posso tirar na hora. Você já deve ter ouvido muito o professor falar assim, não deixe uma dúvida passar, me interrompam na hora. Acreditem, não deixem uma dúvida passar, me interrompam na hora. Porque se passar uma coisa aqui, a gente vai estar esperando que ela esteja lá para a próxima aula em que a gente vai aumentar aquilo um pouco mais. Professor, esse diagrama inteiro aí, ele é o que você comentou? Esse diagrama inteiro, Uhum. isso aqui é o caminho de dados. Caminho de dados? Por que isso aqui é um processador de propósito geral? Porque para executar uma instrução, eu não uso todo esse diagrama toda vez, eu uso só uns pedaços dele. Para o AD, por exemplo, a gente vai usar a busca de instrução, a decodificação, os registradores e a ULA. Para um jump, eu vou usar a busca de instrução, decodificação, vou ignorar completamente essa parte de baixo e vou usar esse pedaço aqui de cima. Não, porque assim, eu tô vendo ali, você comentou do PC que a gente acabou de ver nessa aula. Nesse diagrama todo aí, ele ia servir para quê? O Assim, PC, um exemplo prático. ele tem o endereço da próxima instrução. Da instrução sendo Então quer executada. dizer que o PC vai ser usado em qualquer operação, qualquer instrução. Sim, o PC faz parte do subsistema de busca e toda instrução precisa ser buscada na memória. Então, ele faz parte da execução de todas as instruções. Entendi. Mas não necessariamente tudo que está nesse diagrama vai ser necessário para todas as instruções. Algumas usam um pedaço, outras usam outro. Por exemplo, isso aqui, ó, é a saída para entrada e saída de dados. Isso aqui eu só uso no load word, no save word, no load byte. Então, se eu estou executando um AD, eu não vou nem me preocupar com isso aqui. Entendi. O que a gente vai fazer depois é a gente vai pegar esse diagrama. E daí a gente vai falar assim, bom, e se eu quisesse executar um load word? Por onde que os dados percorreriam esse diagrama? Daí a gente vai pintar as linhas por onde os dados estão passando. Então vai ficar o diagrama colorido com por onde os dados estão passando. É bem legal, porque você tem visualmente qual parte do diagrama tá funcionando. Isso é uma questão ótima para a prova também, que eu já cobrei várias vezes. Sem desespero, pessoal. Faz mais de uma década que todo mundo dá conta. Eu tenho fé em vocês. Deus nos ajude. Amém, amém. Eu acho mais fácil, mas eu acho isso aqui super divertido, cara. Gosto é muito relativo, é muito específico de pessoa para pessoa, né? Basicamente, professor, esse negócio inteiro aí, ele é capaz de executar todas aquelas instruções básicas que a gente viu no assembly. Ele executa todas essas aqui, ó. Entendi. Se você pegar e escrever um programa em assembly, gerar o código de máquina dele, vier aqui, ó, no main, e carregar ele aqui, ele vai executar. Esse negócio funciona. Isso é basicamente um processador de RGB Prometheus. Vocês têm acesso a isso, crianças. Está lá nos arquivos do grupo de vocês. Aqui, ó. Ô, Abdala. Aqui, ó, filho, ó.
arquivos, deixa eu ver, geral. Eu tô no grupo certo? Não, tô no grupo certo. Arquivos. Tá aqui, ó. MIPS Mono, versão 5.5.circ. Basicamente, se a gente colocar o código igual a gente recebe, ele dá pra gente, por exemplo, o código de máquina, se a gente der, tipo, sabe, a instrução, ele consegue dar o código de máquina pra gente? Se você vier aqui. Não. Como que você vai colocar um load word aqui? Isso é hardware. Daí você tem load word, S0, 0, S1. Você quer colocar ele na memória. Dá para você colocar o load word aqui? Não, você vai ter que gerar o código de máquina, a representação em hexadecimal dele, não vai? Uhum. Você vem e coloca ela aqui, ó, no editar conteúdos. Pega aquele código em hexa que se converte e coloca aqui. Aí pega a próxima instrução, coloca aqui. A próxima instrução, coloca aqui. Quer ver? Eu acho que eu consigo carregar uma para vocês. Só vai demorar um pouquinho para achar onde eu tenho. Eu acho que tá aqui, quer ver? Ó? Aqui. Programas. Assembly Logicsim. Todos os arquivos. Aqui. Não. Droga. Arquivo, abrir. Todos os arquivos. Tem que ir lá no coisa de novo. Lectures. Programa. Será que é isso aqui? Cara, faz tanto tempo que eu não mexo nisso que eu não lembro onde está. Eu vou achar. Devia estar aqui, cara. Ah, não. Isso aqui é do menino que estava convertendo. Isso aqui. Ah, não, não, não. Eu acho que o BJ é visualizador de objetos 3D. Uai, devia ser isso. Por que ele não carregou? Carregar a imagem. Será que é isso? Tá ali o programa, tá vendo? Esse vai executando ele, ó. E quando você faz isso, os sinais vão mudando aqui dentro do processador. Daí a gente vai acompanhar a execução dele. Entendi. Legal. Bem legal. Se você entrar aqui, ó, você vê como é que a instrução é decodificada. Decodificar ela, basicamente, é produto canônico. Ó. Tudo que vocês viram em SD, estão vendo? Só que utilizado com protótipo aqui, com propósito aqui. Professor, me tira uma dúvida. Para a gente entrar, por exemplo, uma coisa aí, a gente tem que entrar com o código, já com o código de máquina, né? Porque isso aí já, só 0 e 1. Então, se a gente já está dando o código de máquina, o que isso aí tá fazendo? Tá só executando esse código? Uai, você tem o código de máquina que fala que você quer fazer executar um load word no teu código. E aí isso aí é o que está fazendo. Isso interpreta o código de máquina e executa, propriamente dito. Ah, tá. Saquei. Porque lembra que um programa é só uma ideia. Quando você No escreve fundo, C, cara, tudo eletricidade, hardware. no fundo é tudo controle de por onde a eletricidade vai passar. Entendi. Isso aí é uma simulação disso. Isso é uma simulação disso. Na prática, a corrente elétrica de verdade passa pelas coisas. Entendi. Que era como o Colossus funcionava. Que é como todo sistema elétrico funciona. Não, sim, mas tipo, na forma mais crua de imaginar isso, era assim que o Colossus funcionava, tipo. Mas o Colossus não carregava um programa da memória.
ele era um circuito elétrico rígido, fixo, imutável. Sempre a energia elétrica passava por aqueles lados. O que mudava é que você codificava as letras usando o ASCII, ou não era ASCII na época, era um outro código lá, que transformava alguns sinais de 0 em 1. Mas o que mudava era só a entrada, mas a operação que era feita era sempre igual. Entendi. Interessante. Agora, esse computador, depois que o von Neumann criou a arquitetura von Neumann, não é mais assim. Você tem um circuito super genérico. E o programa fala qual é a entrada e qual partes do circuito você quer executar por vez. Você entendeu? Se você consegue controlar que partes do circuito vão ser utilizadas e que outras partes não vão ser, você consegue fazer com que o mesmo circuito físico, imutável que está em hardware, ele execute coisas diferentes. Entendi. Como é que você controla isso? Basicamente é usando MUX, cara. É tipo assim, o Colossus, se você ligava ele, ele ia executar tudo ao mesmo tempo e esse tudo compunha uma coisa apenas, tipo, uma tarefa apenas. Enquanto que aqui a gente tem, tipo, um monte de quadradinho e a gente fala, tá, eu quero ligar esse quadrado e aquele quadrado e o resto dane-se por hora. Pensa o seguinte, imagina que você quer fazer 3 somas. Você quer resolver uma equação matemática, beleza? E nessa equação matemática você tem que fazer 3 somas diferentes. Como é que um programa vai executar essa equação matemática? Um programa num PC normal vai executar essa equação. Ele vai executar passo a passo, operação a operação. E as 3 somas vão ser executadas pelo mesmo somador, em tempos diferentes. No Colossus, para cada operação de soma que aparecia na equação, você precisava de um somador novo. Você não conseguia reutilizar pedaços do circuito. Entendi. Era tipo uma linha de produção. Entrava os dados, passava pelos circuitos, lá no final tinha saída. E no nosso processador não é assim. Entra os dados e entra as instruções. Aí, antes dos dados serem processados, você olha para a instrução e fala, ah, é isso que você quer fazer. Então, você pega e reconfigura um monte de coisa. Chaveia um monte de canais por onde os dados devem fluir. Daí, depois que está tudo chaveado, aí você tem um computador de propósito específico que executa só aquela instrução naquele ciclo de clock. Deu um novo ciclo de clock, reconfigura tudo. E daí a eletricidade passa. Deu outro ciclo de clock, reconfigura tudo. E passa a eletricidade. É bem louco. Deu para entender, deu para entender. Fiquem tranquilos. Isso é só o começo. Quando a gente, daqui a umas 2 semanas e meia, quando a gente estiver terminando isso, vocês não vão saber desenhar isso de cabeça, de coração, mas eu garanto para vocês vão ter uma boa ideia de como é que esse negócio funciona. E muitas coisas vão ficar mais claras na vida de vocês. Vida estudantil de vocês. Agora, essa arquitetura, ela é consideravelmente mais simples do que a arquitetura x86. A x86 é uma zona, cara. Se eu fosse ter a mesma abordagem que eu tenho com a arquitetura MIPS, com a arquitetura x86, a gente precisava de 3 semestres. Como é que eu sei que a gente precisava de exatamente 3 semestres? Porque no colégio eu estudei isso. E eu tive micro 1, micro 2 e micro 3. Microprocessadores 1, 2 e 3. E a gente estudou a arquitetura x86. Beleza? Mas essa é a arquitetura certa para gente estudar. É a que está na maioria dos processadores hoje em dia. Então tá, meninos. Vocês têm mais alguma pergunta ou posso tomar um chocolate quente? Tá fofo, professor. Já, professor. Filho, eu faço chocolate quente para as crianças, acho que eu não vou tomar também? O importante é ser feliz, né? Cara, por isso que essa é uma das grandes vantagens de ter filhos, você poder fazer coisas que você não faria se você não tivesse filhos. Tipo, brincar de carrinho, montar Lego, tomar chocolate quente. Vou dar churrasco pro meu filho, vai ser bom.
Eu também achava que eu ia fazer isso, que eu ia sair com ele para jogar bumerangue, que ele ia pescar comigo. Meu filho odeia pescar. Ele acha que bumerangue é uma invenção do demônio. Para ele fica na frente do videogame o dia inteiro. Exato. O plano nunca sai como esperado, meu amigo.